Ah, Diego, por que que umas terapias funcionam e outras não? Como é que tem que ser uma terapia? A terapia é uma conversa paga, meramente isso? Não, a terapia não é só uma conversa paga. Tem terapias que vão fazer mal, tem terapias que não vão fazer nada, tem terapias que vão ajudar. Eu quero falar contigo hoje sobre terapia. Como é que ela funciona? Por que que ela é boa? Por que que ela não é boa? O que que uma terapia precisa ter? O que que uma terapia não precisa ter? Eu sou o Diego Moreira, eu sou psicólogo e eu acho que eu tenho alguma coisa para poder te falar aqui hoje sobre isso. Eu vejo muitas vezes aparecer no consultório pessoas que fizeram décadas de terapia e a coisa não funciona. Eu vejo pessoas que chegam no consultório, às vezes, né, fizeram terapia, sei lá, durante um baita tempo, e aí às vezes a gente consegue resolver numa consulta. É mais raro, mas acontece. Parece que a terapia ela exige alguns níveis de tratamento. E eu falo aqui tanto para ti, que talvez possa algum dia precisar de terapia, falo para ti que talvez seja psicólogo, falo para ti que talvez esteja fazendo terapia e tá com uma angústia que não podia que eu vou para terapia, o negócio não passa, não resolve, etc. Porque eu acho que tem que se posicionar num determinado lugar, tá? Eu vou te dar um exemplo hoje, tá? Imagina isso aqui, ó, violão. Deixei aqui do lado até pra gente conversar, tá? Tá aqui o violão, beleza? Ó, temos um violão. Cara, olha só, isso aqui vai parecer uma aula de música hoje. Cara, o violão, quando o violão não tá funcionando bem, e aqui eu quero usar como um símbolo do próprio sujeito, tá? Imagina o violão. O violão, ele tem, a gente pode fechar ele talvez em três níveis também? Podemos, né? A gente pode chegar nesse acordo. Vamos dizer, tem a madeira do violão, tem a corda do violão e tem a música que eu posso querer tocar com o violão. A música que eu quero tocar, às vezes eu posso ter um baita de um violão aqui, eu posso ter um violão que está uma boa madeira, as cordas estão afinadas, mas não está dando certo. Podia até fazer um vídeo, né? Mas em tom menor, né? Para dar um ar dramático. Beleza. Então, para um violão funcionar, para eu conseguir usar bem o violão, eu tenho que ter uma boa madeira, eu tenho que ter cordas bem afinadas e eu tenho que ter um domínio, eu tenho que conseguir tocar aquela música. Vamos pegar esses três níveis? Vamos pegar esses três níveis aqui. Na terapia é bastante semelhante a um violão. Imagina que eu tenho esse meu violão ele está até meio quebrado, ele está meio judiado. E aí ele tá com um som estranho, né? Tá com um som esquisito. E eu vou lá e troco a corda do violão, né? Imagina que ele tá quebrado aqui embaixo. Eu troco as cordas do violão, eu mexo na afinação, eu aperto, eu estico, eu faço miséria. E vamos lá, de repente eu até consigo tocar alguma coisa. Até consigo, né? Mas, cara, não tá saindo, tá dando alguma coisa errada. Por quê? Porque ele tá quebrado. Tem um problema na madeira do violão. E eu vou lá, troco corda, eu vou lá de repente, sei lá, porra, não tô conseguindo tocar aqui em cima, então eu vou jogar para umas oitavas para cá, tentar, não tá dando também. Desculpa a prolixidade de usar a música, mas eu acho que todo mundo tem uma experiência com violão, todo mundo conhece pelo menos aquele amigo maconheiro, ou participou de um luau, ou tem um tio velho que toca violão e aí vai conseguir imaginar o violão. Mas o problema está na madeira, não vai funcionar. Vamos imaginar outro cenário, vamos imaginar onde a madeira está boa, mas as cordas estão completamente desafinadas. Eu vou tentar, posso até conseguir tocar a música, mas não vai dar certo, né? Vai sair no outro tom, a coisa não vai funcionar como deveria. Vamos mais, eu posso ter um violão maravilhoso no meu colo, madeira boa, cordas bem afinadas, assim, numa frequência maravilhosa, tudo certinho, mas eu não sei que música tocar. Não vai dar certo, né? Eu não vou conseguir. Esse violão não vai ser feliz, né? Eu não vou conseguir botar ele para funcionar como deveria. A terapia é a mesma coisa, tá? Como assim a terapia é a mesma coisa, Diego? Eu gosto de pensar que a terapia ela opera antes de tudo num primeiro nível. Tanto que quando eu vou atender alguém, eu trabalho junto com a minha mulher é nutróloga, né? Então, eu gosto sempre de, às vezes, como eu já entendo um pouco, já tenho um hábito de lidar com isso, eu gosto de passar muitas vezes o paciente com ela para a gente fazer um check-up da madeira. Como é que está a madeira desse violão? Tá?
Faz um exame de sangue, vê como é que tá, vamos ver como é que são as vitaminas. Olha, teve uma vez que eu atendi um rapaz. O rapaz chegou para mim depressivo, chegou ansioso, né? Se acabando na punheta, coisa e tal. E vai, não consigo, Diego, bababá, bababá. Ficamos uma sessão inteira. Só nisso aí. Primeira consulta, acho que era. Aí, eu digo para ele, termina a consulta, eu falo assim, ô, cara, faz o seguinte, essa semana tu vai comer 4 ovos todos os dias de manhã. Todos os dias. Sai da consulta. Passa uma semana. Volta na segunda-feira, ou terça-feira, acho que era terça-feira na época. E eu digo, e aí, cara, como é que foi a semana? E ele, cara, vou te falar, eu saí da consulta semana passada brabo contigo. Eu, brabo? Por que brabo, né? Vai, o que aconteceu? O que eu fiz, né? Fiz uma coisa de errado? Ele, cara, porque eu vim pra terapia, né? Com psicoterapeuta, e ele me manda comer ovo, cara. Mas que diabo, quem não ficaria, né, brabo? Eu acho que eu também ficaria, eu digo, caralho, tô vindo pra terapia, pra fazer terapia, e o cara manda comer ovo. Que loucura é essa? Eu digo, e aí? E ele me diz, cara, foi a melhor semana da minha vida. Porque claramente a madeira tava fraca. Eu olhava pra eles e o cara tava com uma cara de fome, pelo amor de Deus, cara de desnutrido, né? Tem gente que às vezes tem cara de tireoide que não funciona, né? Quem vê cara não vê coração, mas é tireoide. Alô, Yalana, eu já falei pra Yalana fazer um vídeo sobre isso. Quem vê cara não vê coração, mas vê tireoide. Quem tem problema de tireoide tem cara que tem problema de tireoide. Mas enfim, esse foi um dos casos. Então a primeira coisa que tem que se olhar muitas vezes, e às vezes é resolvido assim mesmo, né? É um tratamento de saúde mental que precisa olhar para a dimensão da saúde mais básica. O terapeuta ele precisa orquestrar essa dimensão biológica. Ainda que ele não tenha o conhecimento, é quase como trabalhar então essa multidisciplinaridade, né? Olha, se isso impacta na saúde mental, eu tenho o dever de saber sobre isso. Diego, não sei, eu faço terapia, não sei se meu terapeuta sabe. Estuda, cara, não sei lá, então, se não quer trocar de terapia, troca de terapeuta, ou vai procurar um nutrólogo, etc. Ou compra o curso da Elana, de repente, sei lá, vai no Instagram lá e pega no link da bio dela, de repente, tem lá o GSI, que ajuda a ver isso aí. Mas, enfim. Então tem que saber dominar essas coisas aqui. Digamos, a grande orquestra da dimensão biológica do sujeito. Por quê? Porque isso aqui pesa, cara. Tem que orquestrar o corpo. O cara vai lá, nossa, eu tô numa baita de uma ansiedade. E eu tô dormindo 4 horas por noite, enchendo o cu de café, mascando Nicorette a reviria. E que é isso? Que loucura, né? Claro, é óbvio que o sujeito ele vai ficar ansioso. Por quê? Porque somatiza as coisas aqui também, né? O nosso corpo ele impacta diretamente na nossa saúde mental. E o mais legal isso é a parte mais fácil de resolver. É a parte mais fácil. Por quê? Porque é a parte médica. É a parte que tu olha assim, cara, sei lá, tá desnutrido, come. Tá cansado, dorme. Vai lá, não sei, dá hormônio pro cara, seja hormônio, dá hormônio pro cara. Pronto, né? E aí tem um ganho enorme. Eu acho, pessoal, que assim, então, vai ser meio polêmico isso. Eu acho que a maior parte das terapias acabariam se o sujeito tivesse um bom acompanhamento nutrológico. Melhor ainda se ele faz terapia com um cara que entende isso e consegue separar. Você olha, beleza, cara, tô identificando, consigo ver, tu tem uma demanda somática, uma demanda biológica, que fisiológica, mas eu vejo que tem uma demanda num segundo nível, que a gente vai entrar agora, tá? O segundo nível que eu quero tratar com vocês, qual é? O segundo nível, ele é uma dimensão um pouquinho mais complicada. É onde já entra aquele pessoal que é um nível de cognitivo afetivo. Como assim cognitivo afetivo? Aqui vai entrar a famosa terapia cognitivo-comportamental, às vezes pode até entrar afetivo para tratar uma questão de psicanálise. É onde a gente começa a trabalhar. São 3, tá? Eu falei que são 3 níveis. Falei, né? Fiz a analogia com o violão, são 3 níveis. Diego, então acabou, são 2 só, esses 2 só. Não, tem um terceiro. A música que a gente quer tocar. O segundo nível, cara, vai estar justamente na forma como meus pensamentos se organizam, a forma como eu sinto o mundo. E isso aqui vai toda a nossa história. A nossa afetividade ela é formada, sobretudo, por narrativas que a gente tem. E, sobretudo, essas narrativas que estruturam nossas crenças sobre o mundo. Percebe? Eu acredito que o mundo é mal, talvez eu tenha essa crença, né? O mundo é mal. Eu tenho uma história para te contar para justificar isso. Muitas vezes muito pessoal. Caraca, porque eu fui muito espancado na infância, sofri um abuso, sei lá, meu chefe era um péssimo chefe depois também na vida adulta, eu tive um relacionamento péssimo e assim por diante, e vai.
Claro. Só que eu preciso, sobretudo, e a terapia vai entrar aqui, né, a questionar muitas vezes essas crenças. Diego, questionar as crenças, diz a religião. Não é a religião, mas é as crenças de como eu acho que o mundo funciona. Por quê? Porque essas crenças que eu tenho sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo, essas três coisas, né? Eu tenho crença sobre mim. Eu acho que eu sou assim assado. Eu acho que eu sou desse jeito. Eu tenho defeitos, sim. Eu sou impaciente. As crenças que eu tenho sobre mim, as crenças que eu tenho sobre os outros e a crença que eu tenho sobre o mundo, sobre o cosmos, de algum modo, claro que impacta. Eu costumo dizer, tem um post que eu fiz uma vez no Instagram, meio polêmico, né? É importante o terapeuta saber o que a pessoa acha de Deus. Porque se Deus é a estrutura do mundo e a pessoa acredita que o Deus é um Deus mau, é um Deus injusto, etc., cara, isso impacta direto na saúde mental do sujeito. Sem dúvida. Imagina, eu acho que Deus é um tirano que faz mal aos inocentes e tá louco para puxar o meu tapete. Eu vou viver ansioso. Concorda comigo? Às vezes tem terapeuta que tem medo de tocar nessa área da espiritualidade e tal. Não, isso aqui eu não mexo, né? Só que assim, olha, isso é uma coisa tranquila de mexer. O questionamento de crença, claro, tem pessoas que têm uma rigidez cognitiva, né? É aquelas pessoas duras, né? Homem é mais assim. Homem é mais duro. É que nem eu digo, mulher na terapia, tu arruma mais rápido, mas ela pode estragar mais rápido de novo. O homem é mais duro, demora. Às vezes, tanto que ele só vem quando o homem só vem pra terapia quando, sei lá, a mulher mandou, tá ameaçando divorciar e aí vem. E também aqui dentro, então, tem toda essa dimensão cognitiva, a forma como meus pensamentos vão ser gerados e tal. Diego, eu tenho um pensamento aqui que fica me importunando. A terapia serve para isso. Ela vai te ajudar a lidar com esses pensamentos doidos, tá? A dimensão afetiva. O que é a dimensão afetiva? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sinto atração, o que eu sinto aversão. Por quê? Diego, mas eu gosto do que eu gosto e tem coisa que eu tenho rejeição porque eu tenho rejeição. Mas às vezes a gente tem uma atração por uma coisa que nos faz mal. Diego, lembrei do meu ex-tóxico, né? Tô até botando a máscara aqui, ó. Lembrei do meu ex-tóxico. Não me pergunta por que tem uma máscara aqui. A justificativa não é tão bonita quanto tu imagina. Claro, né? Aqueles relacionamentos de ping-pong, relacionamento ruim, a pessoa vai e vem, etc. Coisa fica nessa lenga-lenga. Claro, né? Só eu tô sentindo atração por isso aqui. Ou eu estou sentindo uma aversão à minha vida. Inclusive está me dando pensamentos muito ruins aqui. Dimensão afetiva. E sim, muitas pessoas são pautadas somente pela dimensão afetiva. Isso é problema. A terapia também ajuda nisso aqui, que é o tal processo de amadurecimento. Concorda que eu guiar minha vida pelo sentimento, se faz sentir, faz sentido. Não vai dar certo, né? Se faz sentir, faz sentir muitas coisas. E hora eu sinto isso, hora eu sinto aquilo, hora eu sinto raiva, hora eu sinto alegria, hora eu gosto daquilo, hora eu não gosto mais, hora eu não gosto de mim, hora eu gosto de mim. Então quer dizer que eu vou ser sempre esse aspecto lunar, né? Eu vou estar sempre assim, de lua. Você é uma pessoa de lua. Pessoas que faz sentido, são pessoas de lua. Então, número 1, a terapia ela entra numa orquestração dessa dimensão fisiológica, parte mais fácil, a gente resolve rápido ali, uma semana, faz os exames, entra com a suplementação, resolve, alimentação, muda ali uma higiene, faz higiene do sono e tal, não sei o quê. Parte mais tranquila, tá? Segundo nível, então, cognitivo afetivo. Meus pensamentos, como é que vão? Eu tenho esse pensamento que me atrapalha, né? Fica... a minha impulsividade, me vem um pensamento e aí eu ajo já de... Olha, cara, isso aqui é um treino. Essa é uma grande área que não tem nada de muito bonito, porque é nada mais nada menos do que um adestramento. Se na primeira a gente é uma planta, pensa comigo, né? O que a planta precisa? Ela precisa de alimento, ela precisa de sol, ela precisa de água, ela precisa de nutrientes. Esse é o primeiro nível. Isso que eu estou falando não é nada de espetacular. Isso a gente vai ver lá Aristóteles falando na psique, né? No De Anima, sobre a alma. Primeiro nível, esse nível vegetal mesmo, né? Na gente, assim, esse vegetal mineral, quase, de algum modo. Que está ali em mim, que eu preciso nutrir, crescer, etc. O problema está aqui. No segundo nível, é esse nível mais animal, que não é nada mais, nada menos do que um condicionamento. Tem pensamentos que surgem na minha cabeça por causa de um condicionamento narrativo, biográfico, que me leva a pensar desse jeito. Diego, mas não é todo mundo assim? Porque, por exemplo,
Tu só é cristão porque tu nasceu no Brasil. Se tu não fosse brasileiro, tu não seria cristão. Tu poderia nascer na Índia, tu ia ser hinduísta. Talvez. Muitas pessoas talvez sejam assim, talvez tenham suas crenças até religiosas pautadas pelo meio cultural, ou seja, um meio muito mais externo, condicionadas. Mas, se assim fosse, eu não teria nem citado Aristóteles, porque ninguém no meu meio nunca citou Aristóteles, eu simplesmente fui lá, li um negócio e tal, eu fiz a ponte. Olha, o ser humano é esse homo pontifex, né? Ele consegue fazer a ponte com uma circunstância que não é a sua. Isso é muito bonito. Vai estar lá no terceiro nível. Mas aqui é só um nível de condicionamento. É mais fácil, é um adestramento. É mais difícil adestrar uma pessoa? É. Por quê? Porque ela justamente não é um cachorro. Mas essa dimensão meio bicho. E ficar só nisso aqui é te tratar como um rato. Se na primeira, que é um médico, é te tratar como uma planta, e é por isso que muitas pessoas se queixam, né? Ah, o médico lá não olha pra gente como pessoa e tal. E de fato, né? Agora quando a gente estava procurando obstetra pro meu filho, né? Pra parir a criança, cara, que dificuldade, velho. Dificuldade enorme, realmente. Tu é um número, te trata como se fosse uma planta, uma samambaia. Ah, chegou essa samambaia aqui, ela precisa dos nutrientes e tal. Bota água, bota nutriente, bota adubo e manda embora. Beleza, esse é um paradigma mais médico. Eu até fico brabo, né, na terapia quando um paciente se apresenta para mim com essa perspectiva, né, como se eu fosse um médico e ele fosse o paciente nesse sentido. Que aí vai entrar numa outra dimensão que eu já falei em alguns vídeos aqui, a gente pode falar, se tu acha interessante, a gente fala sobre vínculos, né, sobre relacionamentos, vínculos, a construção de vínculo. Estou até montando um curso sobre isso. Se tu acha interessante, comenta aqui embaixo. Aliás, se tu tá vendo esse vídeo aqui até agora, já curte esse vídeo que é importante. Tá? E te inscreve no canal. Beleza. Mas aí, Diego, o que falta, né? Porque às vezes falta aqui ainda. E aqui quando eu falei sobre condicionamento, né, entra todas as técnicas, né, de coleta de evidências, reestruturação cognitiva, etc. Tudo que tu vai ver da TCC. O terceiro nível, cara, ele vai entrar na questão da música, que nem eu falei, né? Não adianta eu não conseguir tocar uma música. Veja só. Eu chamo isso aqui, né, de estruturação simbólica. É muito gozado quando a gente está sentindo uma culpa muito grande e a gente lê Crime e Castigo, por exemplo. Né? Eu já citei no outro vídeo. Pô, a gente vê ali o Raskolnikov sofrendo por uma culpa e etc. e tal, aquilo dói nele. E quando a gente lê aquilo, se eu estou me sentindo culpado ou as culpas dentro de mim, meio que elas se organizam quando eu leio aquilo. Não é assim mesmo? Quando a gente vê um filme, às vezes, por uma determinada circunstância, ouve uma música, lê um poema, lê um livro, aquilo parece que em algum lugar de nós ele faz um cola, né? Nossa, eu não sabia aquilo, mas agora eu sei. Quer dizer, eu sabia, mas agora eu sei. Alguma chave vira, não é assim? Essa é meio que a reestruturação simbólica da coisa. É quando a narrativa ela ganha um sentido. Vê. Símbolo tem essa terapia muitas vezes vai entrar nisso, né? Às vezes eu tenho um sofrimento porque eu não consigo encaixar eu e aquilo, eu quero isso, mas eu quero aquilo, e as duas coisas não se encaixam, muitas vezes em relacionamento, tá? As comédias românticas muitas vezes têm um sofrimento simbólico ali aparecendo, olha, eu quero isso aqui, eu quero esse relacionamento, eu quero esse outro, eu não consigo. E às vezes traz um símbolo que cola aquilo. Sei lá, Hamlet, eu vou ler ele, vai me dar uma perspectiva da vingança, né? Eu consigo ordenar aquilo dentro de mim. Por quê? Essa aqui é meio que a dimensão espiritual do homem, tá? Uma dimensão noética, o Viktor Frankl vai trazer, que é do sentido, sobretudo. O que é o sentido? O sentido é nada mais, nada menos do que a narrativa que eu dou para aquela coisa. O símbolo que eu dou para aquela coisa. Percebe que... Sabe quando a gente via, sei lá, os filmes da Disney e tinha, sei lá, um diabinho que falava no ouvido e um anjinho que falava no outro, e tava falando da mesma circunstância. Ah, faz aquilo, faz isso, não sei o quê. Bah, bah, bah. São duas versões sobre a mesma história. O dar o sentido é uma narrativa mais coesa. É tu criar, tu inserir um símbolo ali que as coisas... Pá! Pô, tô vivendo um luto, etc e tal. E aí insere um símbolo que cola. Ou... sei lá, às vezes uma questão de paternidade. Quais são os símbolos primeiros, né, que aparecem na nossa vida de pai e mãe? Às vezes tem um problema na estruturação simbólica dessas duas coisas, né, do pai, da mãe, essas coisas dentro de mim.
O Jung, ele vai trazer o inconsciente coletivo, né? Onde existem esses complexos dentro de mim, esses arquétipos, e eu preciso integrar eles. Se eu não estou com um aspecto simbólico feminino, eu como homem dentro de mim, tendo a me comportar de um determinado jeito. Se eu mulher, não estou com simbolicamente o símbolo do homem dentro de mim bem estruturado, aí vai trazer um problema paterno, não vai funcionar. Então, que tem toda essa estruturação simbólica. Símbolo é gozado, né? Que símbolo assim, balem, né? É juntar as partes. Que nem diabalem, é separar as partes separadas, né? Do grego. Até vem a palavra diabo, diabólico, né? Aquele que separa. Não foi justamente assim que aconteceu ao serpente com Adão e Eva, né? Separou eles de Deus. Diabólico, né? Diabalem, diabólico, né? Partes separadas. A gente pode dizer que, de algum modo, quando as pessoas chegam na terapia, elas estão afetadas diabolicamente. Tem partes separadas, né? A pessoa ela vem quebrada, ela vem em fragmentos. Claro, às vezes uma história que a gente conta na terapia como terapeuta, né? Um filme, um poema, uma coisa que tu insere, colou. Talvez eu não esteja conseguindo te narrar muito bem isso aqui, mas com certeza tu já teve essa experiência. Tu viu um filme, alguma coisa que assim, cara, colou a coisa aqui, né? Esse é o aspecto do símbolo. Símbolo, né, simbalem também, era contado, né, de um modo, por exemplo, assim, um rei ficava no seu trono, e aí ia um pessoal para a guerra. E antes de sair, eles quebravam um galho. Né? Por exemplo, imagina, eu quebro essa caneta. Tchá! E essa caneta ela vai ser quebrada de um jeito muito único. Né? Eu posso colar ela, colei. Ah, essa caneta mesmo, essa parte é dessa parte. Assim eu sei que é essa caneta. Um levava esse pauzinho e outro pauzinho, metade do pauzinho ficava. Quando vinha um mensageiro para trazer alguma coisa, ou levar uma mensagem, ele levava o pauzinho do rei, lá ele, pauzinho do rei, e botava ali no outro. Se entrava direitinho, dizia, realmente, é o pauzinho do rei. Ai, meu Deus do céu, cara. Então, é um aspecto simbólico, né? Olha que legal. O símbolo que leva a mensagem, que conecta as coisas, que conecta as partes. Muitas vezes é isso. Vem pessoas fragmentadas e o símbolo entra. Percebe que essa dimensão simbólica não tem nada a ver com condicionamento, não tem nada a ver com crença, não tem nada a ver com a dimensão fisiológica. E a gente poderia dar um passo a mais, né? Falar aqui até sobre o sentido da vida. Um sentido na vida, ele é exatamente aquilo que se imiscui na vida inteira, né? Entra na vida inteira nossa, meio que tudo está encadeado, meio que tudo tem um fio. Não é isso que às vezes um sentimento de sentido, parece que está tudo bem costuradinho, né? Está tudo alinhado, está tudo virado para um vetor, para um lugar só. É isso aqui que a terapia também faz. Né? Talvez eu vá usar uma dimensão simbólica de uma psicologia analítica, talvez eu vá usar uma logoterapia do Viktor Frankl para trazer uma questão de sentido. Esses 3 níveis. Às vezes a terapia que você está fazendo não tem isso. Tudo bem. Se a queixa está dentro de alguma dessas, ok. Na primeira, talvez você vai procurar um médico ou um terapeuta que entende disso. Na segunda, talvez você vai procurar lá o TCCista, que vai o behaviorista, comportamentalista, vai te adestrar muito bem. Realmente ele vai. Muitas questões. Toda a questão da ciência da psicologia em geral está nessa segunda ótica. Por quê? Porque a nossa parte mais material, essa parte que é que nem bichinho, ela realmente é passível de aplicar no método científico. Agora, a dimensão noética, que é onde tem a vontade e o intelecto, não é. Por quê? Porque tem justamente essa dimensão da liberdade. É muito particular de cada um. O sentido ele é muito particular para cada um. Esses símbolos é muito particular para cada um. Se eu e tu vermos um filme, talvez a gente não vá ter... Esse filme não vai nos tocar do mesmo jeito. Vê que bonito isso aqui? Então, a terapia ela tem esses 3 níveis aqui. Diego, me dá uma coisa para eu fazer aqui. Bom, beleza. Número 1, orquestrar, então, fisiologicamente. Vai lá, faz um exame de sangue, procura fazer uma higiene do sono, procura te alimentar bem, isso vai afetar diretamente a sua saúde mental. Número 2, cognitivo aqui e tal. Cara, anota os pensamentos. Tenha um registro disso aqui, esses pensamentos malucos que tu tem. Anota a emoção que tu teve quando teve aquele pensamento e anota o comportamento. Narra como se estivesse narrando um cachorrinho, sei lá, o comportamento do cachorrinho. Narra isso aí. Né? Narra as coisas que tu acredita, narra esses pensamentos disfuncionais, a gente fala assim. E terceiro consuma muita arte. Pro terceiro nível consuma muita arte. Se tu consumir muita arte, o teu mundo interior ele amplia, a tua vida moral se amplia. E tu tem uma série de repertórios simbólicos que muitas vezes tu vai conseguir inserir na tua vida. Não tenho dúvida de que a literatura ela tem essa função muito terapêutica. Sem dúvida.
Porque tem uma forma, né? A forma de escrever um livro, não só o conteúdo dele. Faz isso, essas 3 coisas. Outra coisa, não, Diego, mas eu tô pior, eu tô em crise. Marca terapia, pô. Sei lá, talvez eu não tenho agenda agora, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, talvez eu não vá conseguir atender. Manda mensagem lá, de repente eu te encaminho para algum supervisionando. Tá? Não vou me delongar mais. É isso, terapia tem que operar nesses 3 níveis. Lembra do violão, né? A corda, a madeira, a música que eu quero tocar. Que é isso, né? O sentido, a música essa vai dar forma a isso tudo, né? Acho que por hoje tá bom, né? Fiquem com Deus. Te inscreve no canal aqui, comenta aqui embaixo o que tu achou, tá bom? Não faz nada que eu não faria, curte esse vídeo e manda para quem de repente está fazendo terapia, uma terapia que não está funcionando muito, ou alguém que quer começar a fazer terapia e quer fazer uma terapia decente, ou se tu é psicólogo, larga aí no grupo da psicologia, sei lá. Beijo, fica com Deus, não faça nada que eu não faria. Tchau, tchau.